Estamos aqui de volta com o nosso Leitura Psicanalítica e estou aqui com o livro A Crueldade Melancólica, de Jacques Rassum. Vamos ler o capítulo 4 e o título é Este Homem Não É Nada Para Mim. A paixão me aborrece há algum tempo e encontro na melancolia uma verdade mais rica. Carta de Chantal Steinberg a Jacques Rassum. A ausência do objeto perdido, a impossibilidade de fazer o luto, a não inscrição persistente do significante luto, que tornado enigmático, não para de se manifestar, tais seriam os sintomas da afecção melancólica, uma afecção em que o sujeito é preenchido pela imagem de um objeto maravilhoso e todavia fúnebre, o seio não perdido pela mãe. Resta uma questão: o que faz a mãe chegar a não perder o seio? Diferentes hipóteses podem aqui ser evocadas. A quem reserva a mãe este não perdido, o seio? Seria o melancólico filho de um casal demasiado apaixonado? Estaria ele preso no excesso de sexual parental? Ou seria ele o rebento de uma mãe que designa a essa criança um lugar que lhe permite sexualizar a mama, não em benefício de um outro, mas de seu próprio narcisismo faltante? Nessas condições, o melancólico seria o filho de uma mãe que não para de gritar: Este homem, teu pai, não é nada para mim. A posição eminentemente diferente daquela de uma mãe que diria: Este homem, teu pai, não é nada para ti. A nuance é importante. No segundo caso, o pai, expulso da sua função paterna, intervém como o homem daquela mulher, a mãe todo-poderosa do psicótico. Aquela que coleciona os objetos, ela pega tudo e não dá nada. Verdadeiro cemitério das causas do desejo. Ela aspira literalmente a povoar seu mundo interior com aquilo que parece dever lhe pertencer. No primeiro exemplo, o pai pode certamente existir diante da criança, mas essa existência é aleatória. Esse homem não amado, esse não sei o que, não pôde emocionar em nada essa mulher que por nada ele marcou. Essa impossibilidade aparente de pensar, de qualquer modo que seja, essa cena primária, mergulha o sujeito no espanto e na abulia. Quem antes de mim escreveu que antes de ti ninguém vivia, e ninguém morria, e ninguém estava em mim? O melancólico esbarra, portanto, numa ausência radical, numa supressão do tempo, numa necrose que ataca seu corpo de onde a vida se retirou antes mesmo de estar inscrita. Viver no simulacro, defrontar-se com sua aparência de vida, com uma aparência de vida, eis a exaustiva tarefa que o reduz à sua incapacidade de desejar. O que lhe foi dado escapou-se-lhe num átimo, desde sua entrada na existência. Nessa necrose, o que é teu e qual é meu quinhão nessa necrose? Não te suportarei sem saber, tu ou sabe-se lá que está adormecido com meu nome. Tu me confundiste com outro, que me despertaste no lugar de outro, tu que me excluíste da vaidade deles, tu que me concebeste, tu minha só e única poesia. Tal poderia ser o dito do melancólico. Ele está no lugar de um outro que não cumpriu o que Eros é suscetível de instituir, a separação. Com efeito, o que permite que uma mãe perca o seio é representado por uma perda. É eco longínquo do que esteve em jogo entre ela e um homem. Não necessariamente o genitor, claro, mas aquele que representou e exerceu a função paterna para a criança em questão. O corolário dessa dificuldade de fazer a criança reconhecer seu pai como terceiro, como homem suscetível de emocionar aquela mulher, a mãe, proíbe esta última de perder o seio, de perder justamente aquilo que permitiria à criança constituir um objeto. Assim, a melancolia seria sempre uma questão colocada ao gozo feminino, e não ao gozo fálico e nem àquele que se designa pelo gozo da mãe, que nos remeteria à psicose, mas bem ao contrário, a um gozo centrado no objeto que parece não poder ser cessível. Gozar desse objeto em vez e lugar de um homem que nada é para mim é o que deixa a criança entregue à melancolia. De fato, como pode a criança constituir o objeto como objeto perdido se o primeiro outro, sua mãe, não pôde lhe transmitir uma experiência de perda? Como poderia esta agenciar um espaço psíquico próprio a tal operação se esta criança está presa numa sequência linguística que não para de proclamar a propósito de seu pai: Este homem não é nada para mim? Para essa mulher, o objeto da falta não encontra no instrumento do desejo. O objeto de sua falta esbarra no insignificante. É isso que o melancólico vai herdar. Precisemos, só há amor na perspectiva de uma palavra que demanda ser ouvida. Na paixão, só há uma espera infinita e sempre impossível de satisfazer. O melancólico, por sua vez, não espera mais nada. Ele desespera de esperar e não pode exprimir a menor demanda. O amor, nos diz Lacan, é dar o que não se tem. Ora, o melancólico foi imediatamente confrontado com a impossibilidade do amor, a impossibilidade de que o outro pudesse se situar na perda.
a impossibilidade, enfim, de um dom, a qual remete seu próprio ser à vizinhança do nada. Em outras palavras, ao ele não é nada para mim, dramatizado da mãe, responderá um eu não sou nada da criança, que retoma termo a termo, do ele ao eu, as estações de uma falta de erotização deste primeiro outro, representado pela mãe. Assim, contrariamente ao trabalho de luto, que coloca em jogo uma perda real de objeto, própria a autenticar peça por peça, signo por signo, ideal por ideal, que sustenta o narcisismo, haveria no melancólico um tal dano narcísico, uma tal ausência de erotização primeira, uma falta de amor que a imagem especular, a que funda o ego e os ideais a ele vinculados, ideal de ego, ego ideal, não seria capaz de suportar o menor trabalho de luto. Com efeito, se o ideal se funda numa perda, e se esta não se constituiu como experiência primeira, então os ideais são rejeitados ao limbo do inominável e do inscritível. Lembremos aqui que o melancólico é um enlutado que nenhum outro poderia atingir, posto que sua degradação não pode medir-se ao metro de um ideal radicalmente ausente. Tudo o que ele pode é acusar-se de um crime mais atroz, mais terrível do que todos os crimes cometidos e a cometer, o que visa um objeto ausente. Ele não matou ninguém em efígie, ele matou o ausente, ele suicidou o objeto, o único que conta e que vale, aquele que causa seu desejo. O fato de que este objeto seja um objeto A, um objeto de desejo, só significa que está sempre mascarado por seus atributos. A questão só começa a partir da melancolia. Nela, o objeto é muito menos perceptível por estar certamente presente e desencadear os efeitos catastróficos por ameaçar a tríade fundamental que liga vocês à vida. Freud indica não sei qual decepção, que ele não sabe definir. O que veremos no lugar de um objeto tão obscuro? Não são os traços de um objeto que não se vê ao qual o sujeito se dirige? Nós podemos encontrar alguns traços a partir das próprias características dele. Eu não sou nada. Não é a imagem especular que é visada. Ele está no domínio das autoacusações, no domínio do simbólico, aí incluído o ter. Ele está arruinado. E isso não indica alguma coisa a vocês? Este ponto de convergência não é o do luto, nem o da depressão pela perda de um objeto, mas o de um certo tipo de remorso desencadeado por o suicídio do objeto. Como compreender esse objeto suicidado depois que ele entrou no campo do desejo? Senão como aquilo que revela o escândalo do que não adveio uma primeira vez e não pode, portanto, fundar uma série. O objeto do melancólico só é suicidado na medida em que é aquele pelo qual o escândalo de uma ausência se revela ao sujeito. Ele não é um objeto qualquer. Seu preço é maior do que o de qualquer outro, pois apesar de primeiro, ele não dá lugar a uma série. Como tal, é o único aterrador. Ele questiona a segurança que o limite oferece, ele pode revelar-se um sem limite incestuoso. Este limite em torno do qual a segurança do limite é sempre questionada, é dele que se trata nesse ponto do fantasma, aquele com o qual devemos saber lidar. O que está em jogo nesse campo do ser, que o amor não pode cingir, é algo sobre o qual o analista só pode pensar que qualquer objeto pode preencher. Somos levados a vacilar sobre os limites em que se coloca a questão quem é você, em relação a qualquer objeto que entre no campo do nosso desejo, que não há objeto cujo preço seja maior do que o outro. O remorso não é, portanto, posterior ao suicídio do objeto, ele o precede. Faça um desejo possível por um remorso que o objeto será suicidado. Então, os remorsos e as autoacusações que proclamam a indignidade de ter encontrado este objeto ganham consistência. Se o assassino é aquele que culpado mata para fazer reconhecer sua culpabilidade e eventualmente para experimentar remorso num tempo segundo, o melancólico é o que, devorado por um remorso e por uma nostalgia patética, não foi ele que serviu de suporte para a revelação devastadora de que ele não é nada para mim? Vai se esforçar para destruir e se destruir. O melancólico é produto de uma destruição da qual ele seria o agente. Ele é culpado dos piores delitos, o diz, e ninguém quer escutá-lo. Ele faz apelo à lei em todo seu rigor para livrar-se, enfim, desse remorso que o invade e paralisa, para que sua culpabilidade ganhe, enfim, um sentido. Mas, horror, esse assassínio nunca é reconhecido pelo outro, e tudo sempre tem de recomeçar. Rebento de uma deserotização, melancólico é aquele para quem um objeto, quando se apresenta, se torna perigoso a ponto de fazê-lo vacilar. Entre gozo e dejeção, a procura de um assassinato não realizado, de que ele carrega toda a culpa, de que ele carrega toda a culpabilidade. Este objeto é aquela parte inalienável do outro,
e o fora de todo alcance. Assim podemos dizer que o melancólico seria semelhante a um santo que se move inteiramente no ter e no despojamento, como os anacoretas que assombravam os desertos do Egito e da Judéia no começo do cristianismo, vivendo numa total apatia em nome de um amor absoluto por um divino enigmático e longínquo, sublime e todo-poderoso, oferecendo a aniquilação do seu desejo de viver e sua degradação àquele de quem adoram a ignóbil crucificação, e que só é adorável pela graça de sua morte ignominiosa. O melancólico vive na imobilidade de um ter paradoxal, o dom de um amor do qual o desejo teria se retirado. Durrer nos dá a contemplar essa experiência de estase quando desvela nossos olhos fascinados à imobilidade do tempo e dos seus elementos. Todas as imagens são silenciosas, pelo menos aquelas de antes do cinema e da televisão. Mas não me parece que tenha havido muitas mais silenciosas do que Melancolie, de Durrer. O badalo do sino está absolutamente vertical, não há um sopro de brisa. O mar está parado. Os dois pratos da balança estão perfeitamente equilibrados. O cão já se enrodilhou. A areia da ampulheta está no meio da sua passagem. O tempo parou. Ou melhor, não se pode mais medi-lo, pois sabe-se muito bem que objetivamente ele passa, mas na imagem, subjetivamente, tudo está imóvel e silencioso. Essa imobilidade, esse silêncio, dão conta de uma saturação representada pelo objeto que, raptado no outro, não pôde se constituir em seu status de objeto perdido, e estorva o melancólico até a sufocação. De fato, é claro que é um objeto, pois o melancólico está vivo, mas esse objeto foi entregue e não dado. Ele é inerte. Para esta criança, a mãe ausenta a si mesma, figura horrível de uma divindade quitoniana. Ela não cessa de clamar, não se trata de uma rejeição. Ao mesmo tempo que mantém a inércia de um entregador, para quem destinatário e objeto transmitido são perfeitamente indiferentes. Por isso, o melancólico não tem outra escolha além de tentar cometer o assassinato do objeto. É assim que podemos entender a crueldade melancólica. O melancólico não é menos cruel em relação a seus familiares e próximos do que é em relação a si mesmo. Ele é cruel na medida em que, para suscitar o objeto, para que o objeto causa de desejo advenha, ele é constantemente submetido a uma necessidade, aquela do assassinato do que ele atinge no coração, mesmo da sua subjetividade, o lento assassínio daqueles que ama. O remorso procede desse assassínio, desse suicídio sempre malogrado, sempre inacabado. Confrontado à tarefa sempiterna de um suicídio a recomeçar constantemente, o melancólico se encontra mergulhado no espanto e na apatia. Para ele, nenhuma dúvida. O crime já ocorreu desde sempre e a cada instante é novamente perpetrado. O melancólico é o coveiro da sua história, o arqueólogo surpreso que não para de exumar ossos alvacentos, testemunhos de uma vida inimaginável e petrificada. Ele percorre Pompeias, em que os corpos, surpreendidos pela lava, estão em toda parte, desprovidos de quaisquer traços que permitissem identificá-los. O melancólico, que só é podridão, vive no entremeio de um apodrecimento constante. Ele é aquele que, a exemplo de Simão, o estilita, tal como Buñuel o descreveu, se instala na fetidez e na degradação. Submetido perpetuamente às tentações da vida, à sedução de uma diaba transbordante de atributos femininos e que revela ser uma velha sem viço, de mamas ressecadas e pele amarelecida e flácida, ele contempla, através desse ser repugnante, sua gloriosa degradação. A ele poderíamos aplicar a frase de Heráclito: diante de cada expressão, um homem estupidamente inerte tem o costume de inflamar-se com paixão. Vivendo somente de suas paixões, que o abismam sempre mais profundamente, o melancólico mostra como fazer consistir o outro no sofrimento, como uma outra maneira de suscitar os remorsos de existir, de manter-se indefinidamente na sobrevida. Um passo a mais e penetramos naquela zona tenebrosa situada nos confins da melancolia e do masoquismo, que nos confronta àqueles que parecem estar condenados a tomar seu corpo como objeto de seu desejo para poderem sobreviver. Reconhecer-se como objeto de seu desejo é sempre masoquismo. Dominique tinha formulado uma demanda de análise no final dos anos 70. Ele morava então numa pequena capital provincial de uma região limítrofe da França, mas, me disse ele, não podia fazer análise com nenhum dos analistas da cidade. Tinha sido amante deles ou das suas mulheres, ou então os conhecia de perto demais. Por isso, durante os 3 primeiros anos de sua análise, ele faria longas viagens noturnas, as quais o trariam, sujo, suado e não barbeado, ao meu consultório. Dominique é um espantado. Sua voz, suas ideias, suas atitudes são aquelas de um ser perplexo que não compreende o que lhe está acontecendo, nem o que lhe aconteceu. Filho de um casal que logo se divorciou, viveu entre sua mãe e sua avó até os 18 anos de idade. Seu pai, um fidalgote provinciano, vive retirado em suas terras.
Ele se casou em segundas núpcias com uma mulher muito jovem, que o impede de estar com seu pai. De sua história familiar e sua infância, ele não dirá nada. Seu propósito é outro, evocar sua vida semana após semana com abatimento. Ele trabalhou no circo como equilibrista e contorcionista, tomou drogas semipesadas, bancou e continuou a bancar durante os 2 primeiros anos de sua análise o palhaço e o burro de carga da turma de machões de roupas de couro que frequenta. Entre as vexações sofridas, uma das mais anódinas é a seguinte: certa tarde, com os amigos numa campina, de repente ele foi despojado de seus sapatos e da parte de suas roupas e obrigado em seguida a andar 15 quilômetros até chegar nestes paramentos mais simples, a aristocrática cidade em que vive. Catalogado como um homem muito bonito e muito viril por seu círculo de amigas, ele curte essas humilhações que só tolera na medida em que é o maestro. Quanto à sua vida sexual, ela o devora, tem de trepar mais e mais, e quando acaba, pede à parceira para estrangulá-lo, para ficar de pênis duro de novo. Às vezes sozinho, ele se enforca, se masturba freneticamente, enfia alfinetes nos mamilos, nos testículos, para ter uma ereção a fim de se sodomizar. Ele bem percebe que alguma coisa não está abatendo. Uma vez, chegou a um ponto em que ficou com medo, mas já não sabe muito bem em nome do que se proibiria suas manobras. Aliás, ele se mostra bastante surpreso pelo fato de eu não manifestar nenhuma reprovação diante de seus transbordamentos. Sua demanda diz respeito, a princípio e antes de tudo, ao seu fracasso sentimental, ao seu alcoolismo, ao sentimento de que tem de ser um fantoche e de nada poder mudar em sua vida, apesar de todas as tentativas. Com o passar dos anos, uma certa modificação se produz. Ele retoma seus estudos universitários, se casa, sai da cidade natal para se instalar na região parisiense. Torna-se pai de um menino e dá aulas com sucesso, em condições extremamente difíceis, em estabelecimentos escolares em que poucos professores aguentam ficar mais de um ano. Ele monta um programa de ensino voltado para filhos de imigrantes não francófonos, retoma contato com o pai e pouco a pouco consegue se impor ao conjunto do círculo acadêmico do qual faz parte. Contudo, continua os conflitos com a esposa, uma cigana que fica gritando o tempo todo, e há momentos em que o frenesi sexual de antes retorna com violência, mas dessa vez acompanhado de uma certa angústia. Enfim, ele acha difícil se adaptar às regras que a sociedade impõe. É-lhe impossível pagar os impostos a tempo, não atrasar o aluguel. Ele negligencia preencher os diferentes documentos administrativos que paramentam a vida do cidadão. Assim, pouco a pouco, após um recuo progressivo do masoquismo sexual no qual Dominique parecia estar preso, surge, como um texto escrito num quadro negro mágico, aquilo que representa o que está realmente em jogo, o que Freud chama de masoquismo moral, onde está em jogo constantemente a paixão pelo fracasso. Revela essa atitude, como sustenta Freud, uma relação tal com a culpabilidade e a falta, que o sujeito não para de querer se punir? Ou trata-se antes de um desafio oposto à lei àquele que a sustenta, o pai? Não seria este último em tal problemático um déspota que só saberia emitir ditames severos e sádicos? O que a posição perversa sustenta como desafio é uma dúvida radical sobre a legitimidade da posição do justiceiro, não só da posição em particular, daquele que diante dele representa a lei ou pretende representá-la, mas além disso, daquela de qualquer um que pretende falar em seu nome. A resposta masoquista, e nós conhecemos o lugar importante que ela ocupa na estrutura perversa, toma aqui sua significação de não poder ser reduzida a uma manifestação de culpabilidade a implicar que o sujeito tornou sua lei que o condena. O masoquismo é, em primeiro lugar, denúncia do sadismo do outro. Todavia, é verdade que há quem se arme das tábuas da lei como outros se servem do chicote, mas do momento em que seu julgamento só pode encontrar sua sanção em atos que desemboquem no prazer experimentado tanto pelo acusador como pelo culpado. Não há mais intervenção possível da ordem ética. Observar-se-á igualmente que no momento mesmo em que o julga vê contestar de modo tão radical a legitimidade da sua intervenção, abre-se o espaço para uma tese, muito próxima da teoria psicanalítica sobre a conjunção do desejo do pai com a função desempenhada por este como agente da castração, como representante da lei. A atenção que ele emprega para interrogar o desejo do pai, para reconhecer seu lugar fundador, lhe assegura neste processo uma habilidade particular para discernir e saber pôr em marcha os mecanismos mais garantidos. Os mecanismos mais garantidos? E não é isso que o masoquismo não para de encenar num modo paradoxal? Algo relativo ao desejo que exclui toda inibição? Não é por erigir seu desejo em lei que o masoquista se encontra preso a uma situação de loser permanente?
Assim, é na coincidência perfeita do desejo com a lei que o masoquista se submete a um superego feroz, que o tranca numa ética do fracasso, levada até o fim e sobre a qual ele parece não poder transigir. O masoquista é a semelhança do sádico, aquele que, sujeitado a um desejo desarrimado da lei, não cede jamais sobre o que o precipita na direção das suas trágicas impulsões. O terceiro é convocado como testemunha, mas numa posição muito particular, a da ilegitimidade. Toda intervenção, toda crítica, toda observação, toda interpretação, em vista de introduzir qualquer disjunção na linearidade do discurso do masoquista, é para ele inaudível e nada mais faz do que reforçar a lei a qual o perverso e singularmente o masoquista estão submetidos. Isso os precipita numa submissão à autopunição permanente. Eis onde jaz o paradoxo. O masoquista se pune sem que haja falta, sem que lhe aflore a noção de falta. Se o significante falta se introduz em sua proposta, não representa nada, senão um conjunto de imagens que lhe permite encenar seus fantasmas perversos. O delito de que se acusa para ser punido pertence ao domínio de um eufemismo próprio a sustentar a verdadeira aposta que ele tenta encenar, apelar ao olhar do outro mais do que à sua escuta. Por isso, temos de considerar que o masoquismo é uma exibição. O erro seria tomado por uma inibição. Essa exibição consiste em uma intricação pulsional paradoxal. A pulsão de morte parece em constante ação, excluindo o outro em sua subjetividade, tomando o próprio corpo como objeto. Aqui o sujeito submetido à lei do desejo oferece seu corpo e seu destino a essa erotização da pulsão de morte. Ora, se acompanharmos Freud quando afirma que o destino é a última figura sombria e inconcebível daquilo com que o infância tem de lidar, os pais, podemos então considerar que o que está em jogo como inconcebível para o masoquista é muito precisamente o casal parental de que ele resultou. Ser o filho exatamente daqueles dois. Ora, se acompanharmos Freud quando afirma que o destino é a última figura sombria e inconcebível daquilo com que um infância tem de lidar, os pais, podemos então considerar que o que está em jogo como inconcebível para o masoquista é muito precisamente o casal parental de que ele resultou. Ser o filho exatamente daqueles dois não significa comprometer o cenário do seu desejo, preso na unilateralidade da falta, no saber suposto sobre o desejo do outro, no saber de sua recusa? O masoquista sabe que vagueia nessa encenação última de uma não relação com aqueles dois, mas nenhuma consequência desse saber se inscreveu em seu inconsciente. No lugar dessa ausência de inscrição só há desmentido, só há não acredito nos meus olhos, de que ele suportará a ascese até o mais extremo do seu sofrimento. O fato de que a confrontação com esse segredo e seu desmentido possa às vezes mergulhar o masoquista num episódio crepuscular, não nos autoriza a supor que ele tenha se confrontado a uma forclusão dos nomes do pai. O que aqui está em jogo se reduz à impossibilidade de reconhecer e identificar aquela parte subtraída do primeiro outro, a que permite ao sujeito fundar seu desejo. Este impossível seria o que procede do desmentido em relação ao falo e à lei, tais como suportados pela função paterna. Com efeito, se podemos dizer que a primeira renúncia às pulsões se dá sob a pressão de potências exteriores e que é ela que cria a ética representada pela consciência moral que exige outras renúncias, podemos então afirmar que as ditas potências externas, representadas pelas figuras parentais, são no masoquismo objeto de um desmentido que exige daquele que delas é objeto submeter-se ao fantasma, mata-se uma criança, de que ele parece não poder separar-se durante toda a vida. Assim, nós assistimos a uma sexualização da pulsão de morte e da moral em que o mundo exterior se torna o cenário onde se representa ao infinito a punição que seria suscetível de fornecer ao masoquista uma prova da sua própria existência, ao submeter seu corpo à violência. Esse corpo objeto, causa do desejo da pulsão de morte, vai tentar, por meio do sofrimento exigido do outro, encontrar uma realidade que se furta enquanto a desativação dessa via de acesso ao outro e o sofrimento que a acompanha se torna a lei do sujeito, sua única lei. O gozo superegóico que está em causa no masoquista é então substituído por uma tensão pulsional, que não teria encontrado na dita realidade no exterior seu limite. Donde o frenesi em busca de sofrimento, donde a necessidade de encontrar um outro, mesmo oferecendo-se como objeto, donde o ponto de encontro da disjunção que percebemos agora é entre a melancolia e o masoquismo. No primeiro caso, o objeto que não se constituiu no tempo do narcisismo primário torna impossível o primeiro luto, modelo dos lutos futuros, e torna com isso aleatório um saber sobre a perda e sobre a falta a ser. Ao passo que, no masoquismo, os avatares do objeto, causa do desejo, têm por função sustentar a sexualização da pulsão de morte.
Esta última toma o corpo como objeto, meio como qualquer outro de colocar-se sob o tacão de uma lei que tenta ignorar a falta no outro, como fundadora do desejo, em proveito de uma sutura que o masoquista tenta, pelas feridas repetidas que impõe a seu corpo, manter intacta. A fórmula seguinte esclarece a problemática do masoquista: ferir-se, machucar-se, desde que a falta no outro não seja tornada possível, menos ainda pensável. Aviltar-se, enfim, a fim de constituir, no lugar mesmo de um corpo destruído, uma aparência de outro. O fato de que certos casos de toxicomania ou de bulimia, anorexia, se situem no limite da melancolia ou do masoquismo não será surpresa para nós se considerarmos a paixão que sustenta essas dependências e não perdemos, enfim, de vista que a passividade como modo de relação com o outro se situa na interseção dessas diferentes afecções, até inclusive na sua relação com a espera angustiada que parece representar o emblema comum sobre o qual se alinham.